Pode sim. Pode sim. Vamos lá, pessoal. Pois bem, retomando o estudo das estruturas fundamentais do positivismo jurídico, que nós já estudamos. Eu estou agora falando um pouquinho da escola da exegese, iniciando esse estudo da escola da exegese para já passar a estudar a interpretação jurídica, o capítulo 8 de Hans Kelsen. Pois bem, como eu havia dito, e aí eu peço licença para ler o que o Bruno Aguiar escreveu, que é interessante que essa ideia, essa interpretação mecânica do direito, ele se deu mais pelas mãos dos intérpretes do que propriamente pelas mãos dos criadores da escola da exegese. Olha que interessante isso, né? A gente, na verdade, essa ideia mecânica, essa ideia de interpretação mecânica do direito é muito mais uma obra dos intérpretes do código do que propriamente dos seus idealizadores. Olha que interessante isso. Ele diz assim, ó, Bobbio chama a atenção, ele está citando Bobbio chama a atenção para o fato de que essa nova tradição jurídica se dá preponderantemente pelos intérpretes das codificações e não por seus criadores. Ou seja, essa interpretação mecânica a partir do método silogístico é mais uma vontade, uma criação dos operadores do que propriamente dos idealizadores da escola da exegese. E olha que interessante que ele diz. Professor, Júlio. Oi. Essa interpretação mecânica é aquela de boca de lei, é? Exatamente. Seguir a lei, só isso, né? Exato. Aí ele diz aqui, continuando. Oi? Você vai gravar essa aula? Estou gravando também. Viu? Ok. Aí continuando, ele diz, ou seja, olha que interessante, preste muita atenção para você entender. Eu estou fazendo isso para você entender o pensamento dos criadores da escola da exegese, o pensamento dos intérpretes da escola da exegese, para, no segundo momento, trabalhar a interpretação jurídica de Hans Kelsen no capítulo 8 de sua obra Teoria Pura do Direito. Pois bem, continuando, ou seja, o intento dos redatores do Código Civil Napoleônico era dar um campo de liberdade de atuação ao magistrado, para que este fosse capaz de criar o direito para novas situações. Olha só, poder criativo, essa era a intenção dos criadores. Tal liberdade seria muito mais positiva, sendo o magistrado um terceiro imparcial do que as paixões das partes na solução de um conflito. Mas o que os redatores do Código Napoleônico tentaram que fosse realizado não foi exatamente o mesmo que seus intérpretes concluíram como urgente para a quadra histórica em que viviam. Ou seja, a criação do direito pelas mãos do juiz, olha só que avanço, intentada pelos redatores, foi completamente substituída pelos intérpretes para o seu inverso. A mecanicidade do juiz, a completude da lei e a passividade frente ao legislativo. Então aqui, olha que interessante, aqui nós temos um rumo de posição, diferente dos idealizadores do Código Civil Napoleônico. Na verdade, os próprios intérpretes, né, os aplicadores desse código, eles resolveram adotar uma postura mecanicista do juiz, a ideia de completude da lei e a passividade frente ao legislativo. Por isso que essa escola ela teve seu apogeu no início, 1804, e a partir da década de 80, 1880, ela começou a sua decadência. Por isso que a gente fala que esse positivismo exegético
do início do século XIX até 1880 não mais existe e foi superado pelo positivismo normativista de Hans Kelsen, que nós vamos estudar agora. Justamente o capítulo 8 da obra de Kelsen. Portanto, é essa escola formalista, é essa ideia dos intérpretes que sofreu a crítica das escolas antiformalistas. Aquelas escolas antiformalistas passaram a criticar essa ideia da escola da exegese, de modo que hoje não é possível, e essa talvez seja a maior crítica que se faz ao positivismo, né? Que é esse positivismo legalista, exegético do início do século XIX até 1880. Contudo, as escolas antiformalistas, essas escolas antiformalistas, elas já passaram a prever o poder criativo do juiz. Então, quando a gente fala hoje em poder criativo do juiz, a gente não pode dizer que isso é uma criação, que isso é uma invenção do pós-positivismo ou do neoconstitucionalismo. Longe disso. Essa tarefa, esse poder, essa maneira de interpretação, como um ato de vontade, na verdade, isso já vem sendo estudado pelas escolas antiformalistas. Embora, reconheço isso, não houve um desenvolvimento da teoria interpretativa do direito. O próprio Hans Kelsen não desenvolveu uma teoria interpretativa do direito. O capítulo 8 dele, que tem aproximadamente 12 páginas, não tem propriamente uma teoria da interpretação. Por isso que esse capítulo 8 de Kelsen é tão mal compreendido por boa parte dos estudiosos. Por quê? E aqui eu já passo a estudar o capítulo 8 de Hans Kelsen. Pois bem, nesse momento, Kelsen já passa a ser um crítico, né, da escola da exegese, porque ele passa a defender a discricionariedade. E o Kelsen, ele vai estabelecer uma importante diferenciação. E isso é o primeiro ponto que é preciso ser ressaltado, e isso é muito importante, porque é a partir disso que a partir dessas premissas que eu vou estabelecer agora, que você vai tirar elementos suficientes para interpretar o capítulo 8 de Kelsen. Qual é a primeira premissa fundamental? A primeira premissa fundamental é que Hans Kelsen, ele realiza uma abordagem descritiva do direito. Ele não realiza uma abordagem prescritiva do direito, como defendem alguns pós-positivistas. O interessante quando a gente fala de pós-positivista, quase ninguém se declara pós-positivista, mas muita gente defende as ideias pós-positivistas, mas ninguém diz que é um pós-positivista. Talvez eu acho que o único seja o Luiz Roberto Barroso, né? Que ele é um adepto do pós-positivismo, do referencial teórico e filosófico de Alexis e Ronald Dworkin, ele aqui no Brasil claramente, outros também, mas a ideia central aqui, e isso é importante, é que sua forma normativista, que ele é um normativista, realiza uma abordagem descritiva do direito. Por isso que o nome da teoria dele é a teoria pura do direito. Ou seja, o que é essa teoria pura? É o estudo do direito positivo. Do direito positivo em geral. Não é o estudo de um direito positivo específico de um determinado país. Assim, por exemplo, como é a obra... Cadê ela que estava aqui? A obra de Alexis. Alexis, ele... Deixa eu ver, cadê essa obra? Estava aqui. Ah, está aqui. Por exemplo, a teoria dos direitos fundamentais de Robert Alexis, o interessante é que ele, no começo da obra, ele vai dizer o seguinte, na página 32. Ele vai dizer que
esse estudo é um estudo da teoria dos direitos fundamentais da Constituição Alemã. Portanto, ele tomou por base a Constituição Alemã. E aí se importa essa teoria para o Brasil, sem analisar essas peculiaridades, caindo naquilo que nós já estudamos do sincretismo metodológico. Pois bem, feita essa observação, voltemos para cá. Então, Kelsen, ele realiza uma abordagem descritiva do direito. Ele estuda a teoria pura do direito dele, é o estudo da teoria do direito positivo em geral. Não é de uma ordem especial, não é de um regramento jurídico, não é de um direito positivo de um determinado país. Portanto, é teoria geral do direito, não é interpretação do direito. Por isso que o capítulo 8 dele aqui, que eu falei, não há um desenvolvimento de uma teoria da interpretação. E feito isso, o seguinte, ele vai responder a seguinte pergunta: o que é direito? O que é e como é o direito? Ele não se preocupa em saber como deve ser o direito ou como deve ele ser feito. Ou seja, Kelsen realiza um estudo da ciência jurídica e não política do direito. Isso é muito importante, porque lá na frente, quando a gente for estudar a interpretação, a gente vai perceber que ele faz uma diferenciação entre ciência jurídica e política do direito. Eu estou fazendo isso, preste muita atenção. Kelsen, portanto, ele estuda a ciência jurídica. O seu objeto de estudo é o direito positivo. De um modo geral, ele não vai realizar política do direito. Portanto, ele quer realizar um conhecimento, ele vai estudar tudo aquilo que possa rigorosamente ser determinado como direito. Logo, olha só, ele realiza uma abordagem descritiva do direito. O que significa dizer isso? Ele vai analisar as coisas como elas são, como ela é, e não como elas deveriam ser, uma abordagem prescritiva do direito. Hans Kelsen faz uma abordagem descritiva. Ele estuda o direito, ele identifica e diz: isso aqui é direito, isso aqui é direito. Eu não estou dizendo se é ruim ou é bom, mas isso aqui é direito, ou seja, eu descrevo o direito. Um exemplo, eu posso analisar um pincel que está aqui na minha mão. Eu posso fazer uma abordagem descritiva, eu vou descrever um pincel. Vou descrever o que é um pincel. Eu não vou dizer se ele é bom, se ele é ruim, que forma ele deve ser usado. Eu vou dizer o que é o pincel. É uma abordagem descritiva e não prescritiva, como ele deveria ser. Por isso que Kelsen designa a sua teoria de teoria pura do direito, porque ele vai estudar o direito independentemente da moral, da política, da ética, da sociologia. Ele vai fazer um estudo apartado das demais ciências, dos elementos metafísicos. Ele vai analisar o direito como ele é, a partir de um ponto de vista exclusivamente neutro, uma abordagem descritiva. Portanto, olha que interessante. Kelsen, ele diz assim, vou ler o que está escrito no livro dele, preste atenção, ele diz assim, ó, quando a si própria se designa como pura teoria do direito, isso significa que ela se propõe a garantir um conhecimento apenas dirigido ao direito e a excluir desse conhecimento tudo quanto se possa rigorosamente determinar como direito. Ou seja, a teoria pura do direito é uma teoria do direito positivo. Portanto, o objeto de estudo de Hans Kelsen é apenas e tão somente o direito positivo. Kelsen não vai estudar a moral, a religião, a filosofia, a antropologia, a sociologia. Portanto, Kelsen vai estudar apenas as leis positivadas, sem realizar política do direito. Preste atenção nisso aqui. Olha só.
Kelsen diz o seguinte: o direito não é separado da moral. A ciência do direito o é. Então ele vai fazer ciência do direito. Ele vai estudar o direito, a ciência do direito. O direito, ele diz, não é separado da moral. Mas eu não vou estudar o direito, eu vou estudar a ciência do direito. Isso é muito importante, que essa cisão que ele fez, ele também fez lá na interpretação. Daqui a pouco eu vou explicar. Portanto, Kelsen, olha só, Kelsen, a partir disso aí, quando ele vai estabelecer, quando ele vai estudar o quadro hermenêutico, ele vai explicar que uma coisa é a interpretação feita pelo cientista do direito e outra coisa é a interpretação feita pelo aplicador do direito, pelo juiz, pelo advogado, pelo serventuário da justiça. Ele vai fazer essa diferenciação claramente, mas eu vou deixar lá na frente quando eu chegar nesse ponto. Portanto, olha só. Olha o que o Kelsen diz. Kelsen não queria se afastar como água e óleo do positivismo exegético. Muito pelo contrário. O que o positivismo normativista kelseniano realizou foi uma espécie de contra-reforma do positivismo. Explica-se. O que é que acontece? As escolas, a escola do direito livre, a jurisprudência dos interesses, eles vinham com a ideia de combater a escola da exegese francesa. Naquelas escolas nós estudamos, as escolas formalistas e as escolas antiformalistas. Nós estudamos nas escolas formalistas, nós estudamos a jurisprudência dos conceitos, nós estudamos a escola histórica do direito, nós estudamos a escola da exegese, depois estudamos nas escolas antiformalistas, jurisprudência das valorações, enfim, aquelas escolas, Kelsen queria combater justamente essas escolas formalistas. E aí, Kelsen queria, na verdade, um aperfeiçoamento dessas escolas formalistas. Ou seja, ele queria, na verdade, um aperfeiçoamento do rigor lógico e analítico do positivismo deixado pela jurisprudência dos conceitos. Ele queria, na verdade, aperfeiçoar, melhorar a ideia lá da jurisprudência dos conceitos, que era uma escola eminentemente formalista. E aí, pensando nisso, Kelsen, no capítulo 8, passou a defender uma superação do positivismo exegético pelo positivismo normativista. Em que sentido? E agora a gente entra propriamente no capítulo 8 dele. Olha o que ele diz o seguinte, ó. Olha o que ele diz. Ele diz que a interpretação, estou lendo o que ele coloca na obra dele aqui, tá? Ele diz o seguinte: uma coisa é a interpretação feita pelo aplicador do direito, como eu expliquei, que é um ato de vontade, diferente da interpretação realizada pela ciência do direito, que é uma atividade descritiva. Então, quando o estudioso realiza uma interpretação pela ciência do direito, ele faz uma interpretação descritiva da norma. Quando essa interpretação é realizada pelo aplicador do direito, essa interpretação é um ato de vontade e não apenas um ato de conhecimento. Então ele diferencia a interpretação como um ato de vontade, que é realizada pelo aplicador do direito, da interpretação realizada como ato de conhecimento, como um ato descritivo, realizada pela ciência jurídica. Foi essa cisão
que, a meu sentir, amaldiçoou o pobre do Hans Kelsen. Porque nem todo mundo compreendeu essa cisão que ele fez. A interpretação como um ato de conhecimento, que ela é descritiva, feito pela ciência do direito, da interpretação como um ato de vontade, que é prescritiva, feita pelo operador do direito. Portanto, eu estou procurando aqui, fazendo isso, Kelsen evolui em relação à escola da exegese, porque Kelsen passa a defender que o aplicador do direito ele pode definir o sentido da norma. Ou seja, ele realiza uma interpretação como um ato de vontade, já que a escola da exegese realizava uma interpretação como um ato apenas de conhecimento. Por isso que a interpretação como um ato de vontade confere ao intérprete discricionariedade para escolher o melhor sentido dentro daquele quadro, daquela moldura de Kelsen. A interpretação como... No caso, o Kelsen, ele aprimorou, né? Exato, aprimorou. Ele aperfeiçoou o conhecimento. Isso. Era isso mesmo que eu estava tendo dúvida. Obrigada. Ok, então perceba, Delcimara, que Kelsen, ele confere ao aplicador do direito o poder de fixar o sentido das normas. Então, o problema da interpretação, ela passa a ser muito mais semântica do que sintática, como queriam as demais escolas. Então, aqui, Kelsen passa a defender que a interpretação feita pelo aplicador do direito é diferente da interpretação feita pelo cientista do direito. A interpretação feita pelo aplicador do direito é um ato de vontade. E a interpretação feita pelo cientista do direito é um ato de conhecimento. E aqui eu vou... Não só não trocou, não? Não. Quem faz é um ato de conhecimento e quem aplica é um ato de vontade. A interpretação feita pelo aplicador do direito é um ato de vontade. Porque ele vai escolher o melhor sentido para aquela norma. Ele não pode definir o sentido. Com Kelsen, um aplicador do direito define o sentido. Algo que não existia na escola da exegese. Correto? Fechou aí? Pois bem. E aí, para a gente finalizar esse tópico, a gente tem que diferenciar a função jurídico-científica da função jurídico-política. Isso está no capítulo 8 e eu estou procurando aqui a página. Ou seja, quando o intérprete escolhe entre os vários sentidos, dentro do quadro hermenêutico, quando ele assim o faz, quando ele escolhe, por isso que é um ato de vontade, quando ele escolhe o melhor sentido, ele está realizando uma função jurídico-política do direito. Essa é a interpretação chamada de política jurídica, que o intérprete realiza essa interpretação, escolhe o melhor sentido a partir de suas escolhas. É claro que essa escolha não é livre, é positivista, dentro do ordenamento jurídico, mas ao fazer isso ele está escolhendo entre as várias interpretações possíveis a única que ele entende que é a correta. Isso aí é função jurídico-política, é política jurídica. Portanto, eles procuram exercer uma influência sobre o direito, já que ele está escolhendo a melhor interpretação. Isso é uma função jurídico-política. A interpretação feita pelo cientista do direito, ele não diz qual é a melhor interpretação. Ele interpreta e ele exerce uma função jurídico-científica, porque ele não prescreve, ele não diz qual é a melhor interpretação.
Por isso que é equivocado, a meu sentir, quem pensa que o Kelsen conferiu ao aplicador do direito, quem pensa que Kelsen conferiu ao aplicador do direito o poder de escolher a melhor interpretação. Como se escolhendo qualquer interpretação, você estivesse obedecendo a Kelsen. Não, porque Kelsen não realiza uma abordagem prescritiva do direito. Kelsen não diz qual é a melhor interpretação. Dentre as várias possíveis, Kelsen diz, quando você escolhe uma dessa, você está exercendo uma função jurídica ou política, um ato de vontade, a interpretação como um ato de vontade. Agora, a interpretação descritiva, que é a que eu realizo, eu não digo qual é a melhor interpretação, porque o cientista do direito ele não prescreve, ele não indica qual é a melhor interpretação. Ele apenas descreve. Ele realiza uma função jurídica ou política. Até agora, tudo bem? Sim. Tudo bem. Ok? Além disso, para a gente finalizar esse capítulo, o Kelsen, nessa interpretação, ainda se encontra preso ao esquema sujeito-objeto, que a gente estudou em sala de aula, vocês lembram, né, no comecinho, sujeito-objeto, em que o sujeito busca o sentido das coisas exclusivamente a partir da razão, a partir do que ele entende. E ele avassala o sujeito para dar o sentido que ele quer àquele sujeito. Quando nós vimos que, com o giro linguístico hermenêutico, a relação passou a ser sujeito-sujeito, portanto, há uma interação de informações em que a resposta, a interpretação, o sentido daquilo não está unicamente no sujeito que está interpretando, ela também está no objeto a ser interpretado. Por isso que essa interpretação, da forma como se prega aqui, ela torna praticamente o objeto vassalo do intérprete, porque ainda está movido nessa lógica do sujeito ao objeto, quando, na verdade, com o giro linguístico hermenêutico, essa lógica ela foi superada. Ok? Ok, senhores? Ok. Pois bem, e aí, o que é que acontece? Vou falar agora um pouquinho para vocês compreenderam aí um pouquinho do capítulo da interpretação de Kelsen? Sim. Pois bem, ó, eu vou apenas discutir algumas coisas aqui a respeito de Hart, também com relação à interpretação, obviamente, como eu falei, coisas superficiais, mas que a gente precisa ter essas pequenas noções. O que é que acontece com Hart? O Hart, ele é uma evolução em relação ao John Austin, com relação ao imperativismo. Por quê? Com o John Austin, o positivismo ele passa a ser esse objeto de estudo próprio, ou seja, vou estudar direito positivo. E Austin, ele identificava o direito como um comando dado por um soberano sob ameaça. Então ele identificava o direito como um conjunto de normas que, se descumpridas, ensejaria uma sanção. Então, basicamente, ele identificava o direito com sanção. E aí veio o Hart e disse que o ordenamento jurídico não é composto única e exclusivamente por normas seguidas de sanção. Ou seja, o direito não se identifica exclusivamente com sanção. E essas normas com sanção você consegue identificar no direito penal. Mas no próprio direito penal existem normas que não têm sanção. São normas interpretativas, isso são excludentes de antijuridicidade. No próprio direito civil tem normas interpretativas do testamento, normas contratuais que conferem o poder
de celebrar contrato. Então perceba que o direito não pode ser reduzido à sanção. E aí vem o Hart dizer que o direito não é só isso. O direito não se identifica exclusivamente com sanção. E aí ele vai estabelecer que existem outras normas no ordenamento jurídico. Ele vai dizer que existem as normas primárias, que são aquelas normas de caráter comportamental, que vão estruturar e organizar as condutas humanas, e essas normas primárias, elas são suficientes nas sociedades primitivas. Contudo, nas sociedades mais complexas, eu preciso de outras normas para funcionamento adequado da estrutura da sociedade. Aí ele cria as normas secundárias, que são normas que vão modificar as normas primárias. Existem as normas de julgamento e adjudicação, e existe a famosa regra de reconhecimento como um fato social. O que é que eu vou me concentrar aqui? É claro que isso aqui é o basicão do basicão, mas eu só quero deixar claro que o Hart, ele evolui em relação ao John Austin, e ele ultrapassa o imperativismo de John Austin, no sentido de que o direito não se identifica somente com normas estruturadas sob a forma de sanção. No direito existem outras normas. Na verdade, a grande maioria do direito é composta de normas